O assunto hoje, nós vamos falar de um assunto que é maravilhoso, é o meu assunto preferido dos últimos 6 anos, no mínimo. Nós vamos falar sobre coach, essa ferramenta tão poderosa que leva a gente nas situações mais adversas a estar com o nosso eixo centrado naquilo que é o melhor da gente mesmo. E o coach nos ajuda a fazer esse mergulho. Então, a gente vai falar desse assunto. Nós 3 somos Master Coach, nós vivemos nos últimos anos dentro desse meio, convivendo com muitos coaches e vendo coisas que às vezes são absurdas, que a gente quando vê fala, meu Deus, que mundo é esse, né? E coisas que o Ari costuma às vezes falar no programa dele de TV, né? Falou na semana passada na gravação, o quanto isso tudo banalizou a palavra coach, o quanto isso tudo trouxe esse lado negativo. Porque em todas as profissões existem os aproveitadores, os charlatões, aqueles que não... Todas as profissões têm, algumas mais do que as outras. E o coach, infelizmente, no Brasil, ele tem pessoas que dizem coisas que não são possíveis, trocam, inclusive o Conselho de Psicologia, né, Federal de Psicologia, ele está sempre de olho para que não haja interferência de uma área na outra, né? Existe uma luta que a gente está fazendo no Senado Federal para regularizar a profissão do coach, né? O pessoal da SLAC, do Sullivan França, eles têm buscado demais essa regulamentação, porque isso traria um norte, olha, o coach faz isso, né? Uma definição, um critério até onde ele pode ir e o que ele não pode fazer, né? E eu gostaria de... Nós começamos assim nós nem avisamos no Instagram e já estamos com opção de gente no Instagram, a coisa está fervilhando, né? O que acontece? Eu vou começar pedindo para vocês se apresentarem para aquelas pessoas que não conhecem o famoso Ari Brito e o famoso César Tucci. Começa você, favor. Ari. Eu? Bom, eu sou Ari Brito, professor universitário. Eu trabalho com desenvolvimento humano já faz algum tempo. Leciono na graduação e pós-graduação da Unisanta e da Unisantos. E entre o período de realização de treinamentos e palestras, né, esse mundo do desenvolvimento da transformação, estou atuando aí há 17 anos aproximadamente, além dos 30 lecionando. E é isso, sou apaixonado por pessoas, um prazer enorme estar aqui. A gente combinou na última live a gente fazer mais descontraído, só que ninguém combinou isso com o YouTube e com o Zoom. Para quem não sabe, como eu sou de televisão, apresento os bastidores para vocês. A gente combina tudo, planeja tal, chega na hora lá, cadê que não funciona o negócio? Pelo menos não falta energia elétrica e nem internet, né? Porque hoje eu fiquei o dia inteiro sem internet, tendo que usar o 3G no escritório lá, por causa também dessas instabilidades de internet. Então, a gente aprende também, na prática, como colocar nossos ensinamentos também para a gente mesmo, né? De utilizar para a gente, porque precisa ter resiliência, precisa ter tranquilidade e descontrair. Vamos curtir, porque hoje o assunto é muito bacana. Muito bom, né? Muito bom falar desse assunto. E você, Tucci? Bom, meu nome é César Tucci, eu sou especialista em desenvolvimento do potencial humano, sou Master Coaching também, mentor de autoconhecimento, e o tema hoje eu acho muito importante justamente para a gente clarear o que não é o coach, qual a diferença de coach, mentoria, e como o coach pode nos ajudar, como tem nos ajudado, né? Porque a gente é que nem psicólogo, né? A gente também tem os nossos coaches. Eu posso falar aqui, né, Rê? Eu e a Renise, a gente troca coach, porque o coach, como ela deve explicar aí, ajuda a gente a organizar as ideias. E justamente hoje, né, isso que aconteceu, essa falha inicial, serve até de pontapé para a nossa conversa, né, Rê? Porque muitas vezes, quando a gente começa a atender o coach, ou um mentorado, mas vamos falar de um coach, ele chega com as ideias muito aceleradas, muito confuso,
muito sem saber que primeiro passo dar. Como a gente ficou aqui na hora que a coisa se perdeu tecnologicamente para nós, né? Então, já serve aí de gancho para a gente dizer, nesse caso, bom, eu já estou fazendo perguntas, né? Nesse caso, quando o coach chega assim em você, o coach chega assim em você, né? Com a vida toda corrida, as coisas todas embaralhadas, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, várias competências que ele ainda não domina, e meio que com aquele desespero nos olhos, tipo, me ajuda? E aí? A função do coach, do profissional, que a gente tem o coach, que é C-O-A-C-H, é o profissional. O coaching, que a gente fala com o ING, é a metodologia. E o coach, com 2 Es, aí é o cliente, é aquele que está sendo atendido, né? Então, quando o coach... Peraí. Já que a gente tem que fazer uma coisa mais descontraída, abaixa o volume vocês aí, que vocês estão transmitindo também pelo Instagram, coisa de exibido. E aí, para quem não sabe, a gente está no YouTube, transmitindo pelo YouTube, através da sala do Zoom, mas também estamos transmitindo no Instagram. Então, vocês têm aí 2 possibilidades para assistir, né, a Renise e seus convidados, porque hoje a gente está usando a plataforma da Rê, só que precisa baixar o volume. Senão fica dando eco, né? Aqui, a gente não ouve nada. Bora lá, desculpa, Rê, vamos lá. Ô, Lu, avisa no grupo que está no Instagram, quem tiver com dificuldade. E então, quando o coach chega, como o Tuti falou, com as ideias embaralhadas, é o mais comum, né? Se a gente pensar assim, um monte de novelo de lã, de várias coisas, tudo embolado, às vezes é a nossa cabeça, em alguns momentos. Assim, Rê. Isto! Olha que letra linda! Coach, o primeiro é o profissional, o segundo, coach, é o cliente, e o coaching, o de baixo, é a metodologia. E o pessoal do Instagram está vendo tudo ao contrário. Depois eu inverto. E então é como se fossem vários novelos de lã de cores misturadas, a pessoa chega com as ideias assim, tudo embolado. E o trabalho do coach é exatamente alinhar esses caminhos mentais. Então a gente tem técnicas, ferramentas, né? Toda essa metodologia, toda a nossa formação para que a gente alinhe, para que a gente defina... agora ficou certo no Instagram. Para que a gente alinhe o caminho mental, para que você defina. E olha só, acontece algumas vezes, vou dar um exemplo, eu tive uma coach, uma cliente daqui de Santos, que a questão dela era a questão financeira. Então, ela estava no vermelho, ela ganhava bem, mas estava toda atrapalhada, precisava se arrumar. Então, ela trouxe como objetivo para trabalhar no coach a questão financeira. À medida que ela foi trabalhando essa questão, o que aconteceu? Imagina que você vai pegar esse novelo de lã todo embolado e vai puxar o fio vermelho, e vai acertar o fio vermelho. O que vai acontecer com os outros? Os outros também vão se movimentar. E à medida que você alinha um fio, uma área da sua vida, as outras áreas vão se ajeitando. E aí as amigas que nem sabiam que ela estava fazendo o coach começaram a falar: nossa, fulana, como que você está diferente? Como que eu noto que você está bem, que você... Então, ao mesmo tempo que ela alinhava o lado financeiro, a vida dela pessoal foi se acertando, a questão das amizades, porque quando você está bem numa área, as outras áreas... Isso é quântico, né? Você está bem numa área, as outras coisas vão ficando bem. Você vai se organizando, né? Externamente, internamente vai se organizando. E o contrário também, né? É isso, Tuti? Se você diz, você é a nossa mestra do coach. Eu não me apresentei, Tuti. Isso quer dizer. Eu sou coach, amo, eu sou psicóloga, sou coach e sou mentora de líderes. E eu amo o que eu faço. A vida toda é uma formação em desenvolvimento humano. E depois que eu me aposentei da Caixa Federal, trabalho exclusivamente com coach e mentoria. E tem sido muito bom.
Será que a gente poderia falar um pouquinho sobre a diferença entre coach e mentoria, já que você citou as duas coisas? Perfeito, perfeito. Vamos lá? Então, olha só, vamos comparar os três. Eu gosto de pensar nos três. Eu vou fazer igual você fez. Eu não estou com o meu pincel atômico aqui. Eu faço, fala o que você quer. Deixa eu abrir aqui, vou fazer aqui. Ó. Qual que é a diferença entre um coach, entre um psicólogo e entre um consultor? Vamos pensar primeiro num consultor, né? Então, primeiro, escreve aí, Tuti, passado, presente e futuro. Eita! Lá em cima, na linha do tempo. E o que acontece? Vamos começar com o psicólogo. Vou pôr o símbolo aqui, assim, da psicologia e uma carinha, assim. Psicólogo. Olha só, o psicólogo, o Tuti vai fazer melhor aí. Então, passado, presente e futuro. Isto. Dobra esse consultor. Tira esse consultor, dobra ele para trás. Vamos tirar o consultor fora. O psicólogo, o que ele faz? O psicólogo ele vai trabalhar com o passado, principalmente. Esse bonequinho aqui, ó, é o psicólogo. Então, ele vem trabalhar com o passado, trabalhando o seu presente para que você fique bem no presente e no futuro. Então, o psicólogo ele faz essa viagem no tempo, naquilo que te traumatizou, nas doenças, em algum distúrbio que tenha, para que você fique bem agora e futuramente. O coach não. O coach ele vai trabalhar do presente para o futuro, em direção ao seu objetivo. Então, é diferente. Ó. O psicólogo ele vem ao passado, presente e futuro. O coach ele vai do presente para o futuro. Nossa, o coach ele não trabalha a questão do passado, né? Quando o coach traz na sessão, a gente fala, mas a gente não trabalha aquilo. Porque a gente está sempre refletindo sobre o objetivo, quais as ações traçar para chegar até lá, sempre para frente. Foco 100% em solução, né? A gente não põe o foco no problema, a gente põe o foco para a solução, para o futuro, para o positivo, para buscar. Ok? Então, na linha do tempo, é essa questão. Na linha do tempo, o psicólogo vem ao passado e faz esse mergulho, né? E o coach ele vai daqui para frente. Legal. Ah lá, pode segurar aí. O Tuti está parecendo aquele Daniel Azulay, sabe? Que fazia... Não sei se é do tempo de vocês, mas quando era... Claro que é. Ficava fazendo os desenhos para as crianças entenderem. Muito legal. Três neurocientistas desenhando aqui. Desenhando os bonequinhos. E olha só, e aí quando você pensa no consultor, aí vamos de uma forma diferente, não vamos na linha do tempo. Se você pensar o coach e um consultor, se os dois chegarem numa empresa, os dois primeiros passos deles são iguais. O que vai mudar é o terceiro passo. Então, olha só, o coach e o consultor vão chegar numa empresa nova e elas vão ver qual a situação atual, como essa empresa está. Então, essa é a primeira pergunta. Qual é... se você me permite, acho que Sim. Também tem um pouco essa construção, né, digamos, do mito, né, de que o coaching podia ser uma metodologia que, em tese, por ser mais acelerada, né, por ter uma metodologia mais rápida, se a gente fosse pensar, por exemplo, algumas metodologias da psicologia, por exemplo, algumas técnicas, né, aí você fala assim, a psicanálise é muito longa, tal, aí tem a cognitiva, tem várias outras técnicas. De repente, enfim, o coaching, e por muito tempo se avançou na ideia de que, por exemplo, o coaching podia fazer, um profissional de coaching, por exemplo, poderia fazer o trabalho de um psicólogo, para trabalhar essa questão. E aí você colocou a questão do tempo passado, presente e futuro,
mas até diria que, em alguns momentos, o coach, ele até se permite trabalhar um pouquinho o passado para poder fazer uma construção, porque nem sempre as pessoas estão, digamos, com a sua linha do tempo organizada. Então, essa organização até é permitida, né? Então, não é só a questão cronológica, mas eu acho que onde entrou um pouquinho, talvez, as áreas, é que, por exemplo, o cuidado, e aí eu posso falar com uma baita tranquilidade, porque os três aqui têm um monte de cursos, um monte de especializações, etc., né? Além de sermos acadêmicos. Mas muita gente fez cursos rasos, né? Cursos rápidos, e sem ter um preparo de vida, porque aí não é nem a questão da duração do tempo. Esse final de semana entrou Pessoas de Valor com o Fabiano Roma fez um curso de 8 dias de hipnose, e, poxa, trabalha super bem, né? Então, se você for lá num instituto que ensina hipnose, de repente, em um mês, você pode aprender hipnose. Agora, o que você vai fazer com essa técnica? E aí eu acho que passa do método, sabe? Porque, por exemplo, eu sempre te falei, elogiei você publicamente várias vezes, como elogio o Tucci também, que assim, poxa, você fala para muitas pessoas assim, eu sou coach. Poxa, mas você também é psicólogo. E assim, se for pensar na formação de psicólogo, ela é muito mais profunda, muito mais completa do que a formação de coach, por exemplo. Só que se pegar pessoas, por exemplo, como nós três, que já estamos há muitos anos estudando, a gente certamente estudou muito mais, se preparou muito só pelas nossas pós-graduações, muito mais do que um graduado, por exemplo, em psicologia. E aí você pega uma pessoa que se formou em psicologia e que é recém-formada e que, de repente, não tem muita vivência, talvez ela também seja formada em psicologia, mas não seja tão preparada para atender uma outra pessoa, para cuidar da mente de uma outra pessoa. Então, também tem esse outro lado que eu gostaria de, para engrossar um pouco o caldo, né, no nosso debate, que não é só a questão de onde vai cronologicamente ou metodologicamente, mas também dos preparos, porque um juiz formado em direito, recente, que passou num concurso, ele vira juiz, mas qual a experiência de vida que ele tem, por exemplo, para julgar a vida das pessoas? E é sobre isso que se trata também a questão da psicologia, né? Porque, por exemplo, você é formado em psicologia e você muitas vezes fala que é coach, né? Nem fala que é psicólogo. Mas por quê? Porque você sabe e tem conhecimento da psicologia e sabe o que o coach pode fazer. Eu acho que aí é a grande diferença, porque, por exemplo, nós três podemos falar assim, a gente também é master, é isso, não sei o que, tal, não importa o nome que a gente vai dar para as nossas habilitações, mas a grande questão, e aí muitas vezes falar neurocientista, tal, por causa das especializações, mas muitas vezes, mais do que isso, é a nossa vivência, é a nossa prática diária e as experiências, por exemplo, a experiência corporativa que vocês têm de ter trabalhado numa grande organização, uma das principais do país, e ter essa vivência, e ter se relacionado com vários tipos de pessoas, isso, de certa forma, também dá um domínio sobre gestão de pessoas, né? E eu conheço, dando aula no MBA de Desenvolvimento de Gestor de Pessoas, conheço pessoas lá que, de repente, são mais novas, que ainda não têm a vivência que a gente tem. Então, não é ter um MBA e falar, agora eu tenho um MBA e aí agora eu sou fera. Não necessariamente. Né? E eu acho que o coach tem um pouco disso. Então, não é só... Por isso, eu peguei esse ponto, porque eu acho que, assim, claro, a gente fala sempre essa questão do passado e do futuro, óbvio, mas, assim, um bom coach, né? E aí o cara que entende da metodologia coaching, ele muitas vezes tem um preparo para poder caminhar nessa jornada, inclusive em alguns momentos indo para trás, mas não porque ele tem uma metodologia coach, né, do técnico, né, mas ele está aplicando o coaching com outros conhecimentos, com outras habilidades que também fazem parte da formação integral desses profissionais. Não sei se eu também contribuir com o debate, porque senão fica... E eu aqui não estou defendendo nem o coaching, nem defendendo psicólogos. Assim, muito pelo contrário, né? Eu estou sendo super imparcial. São profissões complementares, né, Ari? São complementares e muitas vezes o que a pessoa precisa em determinado momento é resolver aquela questão pontual e que a metodologia do coaching vai vir de forma muito mais dinâmica, por exemplo. Exatamente. Né? E aí a gente está falando em agilidade e não necessariamente em futuro presente ou passado. Gente, o Rê e a Ana Azevedo pediu aqui, ó, acho que seria interessante explicar como funciona o processo e depois falar do mentor, né? Eu quero só fechar que ficaram uns nozinhos abertos aí, vamos fechar esses aí e a gente vai explicar. Então, o que o Ari trouxe foi perfeito, né? Você navega, a gente até faz essa divisão para explicar a diferença do psicólogo para o coach, que o psicólogo trabalha a questão das doenças,
né, mentais, como um todo, os distúrbios, e o coach não, né? Então, essa diferença aí é primordial entre um e o outro. E agora tem que ter conhecimento e sabedoria para navegar, como o Ari falou, né, de uma forma que não invada, uma profissão invada a área da outra. Tem momentos que, por exemplo, eu já atendi alguns coaches que precisavam tratar uma situação específica e que foi muito bom, mas eles tinham um psicólogo ao mesmo tempo. E teve alguns casos que realmente foi fundamental a presença desse profissional junto com ele, tratando uma parte e eu tratando a outra. Isso, mais de 10 clientes eu tive dessa forma, né? Porque são processos diferentes, são coisas diferentes, mas todas voltadas para o desenvolvimento, para você estar bem, para você se autoconhecer, se desenvolver, né? Nessa linha aí. Agora, deixa eu só fechar aquela questão que o Tuti falou antes do consultor, daquela questão das perguntas. Então, se o coach ou o consultor entrar na empresa, ele vai perguntar primeiro, como essa empresa está? Qual a situação atual? Segundo, onde que essa empresa quer chegar? Qual é o objetivo dela? Então, os dois vão perguntar isso, tanto o coach quanto o consultor. Sim. Agora, qual é a terceira pergunta? Então, aí difere totalmente, porque o consultor, ele vai te dizer o que fazer. O consultor, ele é especialista em alguma coisa. Por exemplo, ele é especialista na área de informática, então ele vai te dizer assim, assim, assim. Ou ele é um consultor na área contábil, ou na área específica lá da sua empresa. Então, ele vai te dizer, o consultor sempre vai te dizer o que fazer. Olha, nós vamos fazer assim, vamos montar um grupo de trabalho, vamos puxar isso, compra esse software, ele vai dizer. E o coach nunca. O coach, ele vai perguntar. A metodologia do coach, aí para a pergunta da Ana Azevedo, né? A metodologia do coach, ela vai tirar as respostas que já estão dentro da própria pessoa e que a pessoa, às vezes, não tem o domínio. Então, o que acontece? O coach ele foi criado, né, nesse novo modelo pelo Timothy Galway. E o Timothy, ele tem uma definição do coach que é fantástica, que é uma relação de parceria que vai revelar, que vai libertar o potencial das pessoas, de forma a maximizar o desempenho delas. O coach vai ajudá-las a aprender, ao invés de ensinar algo a elas. Então, se for um professor, vai ensinar, se for um consultor, vai ensinar, mas o coach não, o coach vai dar o ombro. Eu estou aqui do teu lado, mesmo que seja online, eu estou aqui do teu lado te apoiando, porque as suas respostas são suas. Como cada um de nós tem a sua digital, frente a uma situação, o Ari age de um jeito, o Tuti do outro, a Ana do outro, a Renise do outro, não é assim? E a melhor forma de agir é com autenticidade, é você saindo em busca daquilo que você tem que fazer. Não é assim, Tuti? Se você me permite também acrescentar em relação a essa questão do termo, né? Porque às vezes é muito legal, quando eu dou aula de marketing, né, na universidade, eu falo assim, o que é marketing? Vamos pensar no inglês, né? Marketing, mercado, e ING é gerúndio, então ações para movimentar o mercado, né? Básico. E no caso do coach, né? E o coaching, né? Que é a ação, para mim o coach, sabe o que lembra? Aquela questão do treinador mesmo. E aí, fazendo essa metáfora, né? O treinador não joga o jogo por você. O treinador, ele faz com que o time jogue, que você tenha o teu melhor potencial para marcar os melhores gols, as melhores cestas e assim por diante. Então, assim, se o técnico entrar em campo, ele está fazendo o quê? Ele está vivendo a vida por você. Por isso que hoje existe uma certa discriminação em relação ao profissional de coach e a metodologia coaching. Por quê? Porque muitas pessoas, sem a vivência e sem entender o que significava a epistemologia do coaching, o que essas pessoas ficaram fazendo? Aconselhando os outros no que fazer. E é exatamente ao contrário o que a metodologia prega. Quer dizer, se eu ficar falando o que é para você fazer, ou seja, jogando o seu jogo, eu deixei de ser técnico para ser jogador. E aí eu estou vivendo a tua vida. Então,
Quando eu viro técnico, eu falo para você, olha, esse aqui são os melhores lances, quais são as tuas principais qualidades, ou seja, eu vou preservar a tua identidade como jogador e potencializar a tua capacidade. E aí a gente vê muita gente falando que é coach, que fez curso de coaching, não aprendeu nada, inclusive, diga-se de passagem, pode até ter formação de psicologia, porque aí não vem ao caso, porque quando a pessoa está despreparada, por incrível que pareça, parece que tem mais formações aí do que ninguém, e de repente a pessoa está indo pelo caminho errado, né? Que é aconselhando o outro o que fazer. Tuti, agora eu vou deixar você falar. Não, só estou avisando para. Pode falar à vontade. Não é que o que você falou me fez um link com a semana passada, quando a gente falou sobre autenticidade, né? E é tentador, eu sei, porque eu, como coach, tem hora que bem que eu gostaria que o coach me falasse assim, ó, faz isso, O vai que por fazer, aqui, né? Mas lembrando que a gente viu semana passada, ele estaria decidindo com a métrica dele, o o mapa dele, né? mindset dele, isso, o mapa mental dele, a história de vida dele. Seria ele decidindo. E aí está a grande questão, e essa é a grande sacada do coach, porque o coach, a pessoa que faz o coach com você, coach, ele suspende julgamentos, ele suspende os valores dele, naquele momento é como se ele não existisse. Ele vai extrair de você, levar você a rever seus valores, seus objetivos, o que você realmente quer, para você poder dizer, bom, se é assim, se você acredita em tudo isso, se você deseja tudo isso, e se você quer chegar em tal ponto, o que você poderia fazer? E aí você vai falar. E a gente, no fundo, depois de esclarecer essas premissas, fica bem claro o que a gente quer fazer. Agora, se a gente vai fazer ou não, se a gente está disposto a pagar o preço ou não, aí é outra questão. E o coach, eu acho que ele serve muito para isso. Ele te diz assim, peraí, cara, você quer pagar, você quer mesmo o que você deseja? Como diz o Forbes, você deseja o que você quer mesmo? É a hora da verdade. E aí o coach, ele vai te fazer, olha aqui, ó, tem um espelho aqui na sua frente, ó, esse é você, esses são seus valores, isso é o que você quer. E o caminho você já me falou qual é. Vamos, você vai, né? E como diz aqui a Fátima Domon, estava lendo aqui, ela fala assim, o coach não é uma rede de segurança, mas carrega um colete salva-vidas quase você precise. Então ele está ali assim, não, peraí, não, você não vai afogar não, eu estou aqui. Mas quem vai ter que se jogar na água é você, como acabou de falar o Ari. Perfeito, perfeito. Essa história do espelho, ela é um exemplo assim bacana, né, de que o Tuti acabou de falar. O profissional, ele como se ele colocasse um espelho na frente do cliente para que ele se veja, para que ele se enxergue, né? Valores, o autoconhecimento mesmo das suas características, das suas habilidades, de tudo que você precisa, né? Exatamente para tomar aquelas decisões que só você sabe que precisa. E o que acontece no processo em si é que a pessoa ela vai ter insights o tempo todo da sessão. É muito engraçado. Você começa e a gente diz que é o diálogo interno. Ela começa a conversar com ela mesma. Olha, eu nunca pensei isso. Eu vou fazer isso. Por quê? Antes você vai mexendo com perguntas, com ferramentas, para que ela se desperte, para ela se enxergue, para que ela veja onde ela está precisando chegar, né? E definindo, né? A gente vê a situação. A Ana perguntou da metodologia. A gente trabalha com sessões, são no mínimo um pacote com 10 sessões, porque é um processo de quase 3 meses, né? E a gente faz uma vez por semana, e 1 hora e meia, mais ou menos, e a gente vai definir, primeiro, qual é a situação da pessoa, a situação atual, e qual é o objetivo, aonde essa pessoa quer chegar. E, a partir daí, vamos traçar opções mais genéricas. A partir dessas opções mais genéricas, ações específicas. Então, ações que você possa fazer agora. Vamos fazer uma brincadeira? Olha só. Vamos para o lado prático. Você aí que já participou de coach ou não participou, né? Esteja aberto. Pense aí. Você sabe qual é o seu objetivo? Onde você quer chegar? Do jeito que você está aí hoje, nos ouvindo, neste momento, qual que é o desafio para você?
Qual é o seu objetivo? Consegue? Definiu? Ok? Então, definindo isso, pense nesse objetivo. Vamos dizer que uma pessoa vai falar, eu quero emagrecer 10 quilos. A outra fala, eu quero começar uma pós-graduação. Eu quero ser promovida, eu quero arrumar um namorado. Tem N opções. Dentro da sua opção, que você escolheu, você com você mesmo, vamos fazer uma tempestade mental, né? É o brainstorming. É você pensar opções, possibilidades genéricas. E aí, se você tiver com papel e caneta, anota aí. Quais são as opções para você chegar no seu objetivo? Genérica ainda. Quais são as possibilidades? Vai colocando. Vamos dizer nesse exemplo do que eu quero emagrecer 10 quilos. Então, quais as opções? Eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que procurar uma nutricionista, uma nutróloga, eu tenho que diminuir a minha quantidade de doce, de refrigerante, né? Genéricas. Quanto mais você colocar, melhor. A gente está fazendo um breve ensaiozinho do que seria, né? Então, sabendo o seu objetivo, opções e possibilidades. Vai escrevendo aí, para você chegar no objetivo. Opções e possibilidades genéricas. Ok? Agora, vamos dar um passinho. Bem-vindo a todos aí. Vamos dar agora ações práticas específicas. Então, escolhe dentro dessas opções uma ação que você pode fazer de hoje até a próxima segunda, até a próxima live. Uma ação que você vai caminhar para o seu objetivo. Então, dentro desse objetivo de emagrecer, você falou, eu tenho que fazer atividade física. Então, qual atividade física você gosta de fazer? Qual a que você pode fazer? Pensou? Você vai caminhar. Ok. Quando? Que dia? Que hora? Vou caminhar amanhã de manhã, a partir das 7 da manhã. Onde? Porque algumas precisam de um pouco mais, para você visualizar o que você vai fazer. Vou caminhar na praia, vou caminhar no meu quarteirão, vou caminhar na praça, vou caminhar na esteira. Ok? Que outra segunda ação você pode fazer nessa semana, de agora até a próxima segunda, para chegar ao seu objetivo? E a terceira? E a quarta? E aí, o que acontece? A gente vai trabalhando assim. A gente já tem gente chorando, Ronange. Já tem gente chorando aqui no YouTube. A gente primeiro pensa na situação atual toda, trabalha, usa ferramentas, que é o que a gente não dá para fazer aqui assim em grupo, numa live, né? Mas aí depois a gente vai para isso. O objetivo, as opções genéricas ainda, para depois uma ação específica. Porque se eu só refletisse, eu seria filósofo. Não é assim, Ari? Mas no coaching eu tenho que refletir e partir para ações. São as duas coisas juntas que vão levar à mudança. Então, para essa transformação acontecer, depende mais de você, depende mais do coaching e da habilidade do coaching em fazer o processo. Muito legal. Eu vou trazer uma discussão aqui, se vocês me permitem, porque a Ana colocou, né, que teve essa experiência com uma psicóloga que não tinha muita vivência, tá, por ser nova, tá, para poder atender, então é um pouco disso que a gente falou. E aí a Ronange colocou assim, tipo, eu ajudo, mas não assumo. Seria isso? Seria não assumir essa responsabilidade? Como que vocês discutiriam? E vamos abrir para discussão essa questão que a Ronange trouxe. Mas eu não posso assumir a vida do outro, né, Ronange? Eu não estou lendo os comentários, né? São as decisões, elas precisam ser pessoais e individuais. Então, eu nem costumo, eu gosto do termo apoiar, eu apoio, eu estou contigo, estou do teu lado, vamos refletir, vamos rever, vamos pensar, mas para decidir entre A e B, é você que decide. A, B, C, D, E, é você que decide. As decisões vêm de você. É difícil, tu te comentou sobre esse processo da gente ser neutro, né? Essa a gente chama de virada de chave, é aquela hora que você aprende a escutar 80% do tempo da sessão e só falar 20% fazendo as perguntas dele. É tentador, como eu disse, né? E
os grandes coaches que trabalham, inclusive, com executivos, eles, inclusive, monitoram o andamento do processo quando eles percebem numa empresa que eles estão dando coaches, fazendo coaching com os executivos, por exemplo. Quando eles percebem que a pessoa não está comprometida com o processo, eles interrompem o processo, porque é um trabalho que nos Estados Unidos, por exemplo, é muito valorizado, no Brasil ele começa a ser muito valorizado também, mas espera-se um resultado, né? Que aquele profissional mude a sua postura, consiga atingir os objetivos que ele mesmo se colocou e que são aderentes aos objetivos da empresa também. Se esse profissional, a empresa está pagando para ele fazer o processo de coaching, mas ele não se compromete, né? E é muito comum, né, Renise, no final das sessões a gente pergunta de 1 a 10 o quanto você está comprometido com o seu plano de ação dessa semana, porque se a pessoa não tiver... Então, eu já vi casos do coach falar para o coach, falar, olha, eu estou entregando a sua pasta, eu não vou continuar o processo de coaching, porque você não está comprometido, então aí a sua conversa agora é com o RH, você vai explicar para eles por que você não se comprometeu, tal, né? Algo assim. Mas não precisa chegar a esse extremo. A gente com a gente mesmo, né? É difícil. A Renise, ela é uma coach muito eficaz, né? Ela é minha coach. E a gente se sente, às vezes... Eu senti o César... Eu senti o Tuti engolindo seco aqui, quando eu ia te definir. A palavra certa seria enérgica? Assertiva. Não, ela é ótima, ela faz as perguntas, ela vai no ponto. O que eu quero dizer, você não tem como fugir da raia. E na vida, a gente empurra com a barriga, a gente finge que não sabe, a gente adia mais um pouquinho, a gente adia aquela conversa difícil, aquela decisão difícil, a gente patina, ou a gente se nega a admitir que um ciclo encerrou. Falamos sobre inteligência espiritual semana passada. A vida tem seus ciclos. Às vezes o seu ciclo profissional, o seu ciclo sexual, o seu ciclo afetivo, o seu ciclo dentro de uma determinada área encerrou e você não quer admitir. Então, no coach, conforme a sua coach vai fazendo as perguntas, uma hora isso vem à tona e aquilo se abre na sua frente e você até se assusta. Mas aí é o preço. Vamos virar de fase? Né? Por isso que eu falei, você quer pagar o preço? Vamos virar de fase e ser mais feliz, mais pleno? Vamos, como a gente vê na teoria U, vamos largar aquilo que não nos serve mais, vamos acolher aquilo que é o novo, a nova fase da minha vida e que eu escolho para mim seguir. Não tem como ninguém fazer isso por você, nem o seu coach, e nem se for o seu mentor, e nem se for o seu consultor. Não tem uma parte que é sua. É isso? E às vezes, Tuti, sem a ajuda do processo, da metodologia coach, você não consegue tomar essas decisões. Sim, né? justamente. Porque o coach ele vem exatamente para te tirar da área de conforto, né? Da zona de conforto. Do desculpismo, né, que a gente fala. Exatamente. Então, ele vem para te balançar. Você, quando faz uma sessão de coach, você não vai ter uma conversa igual nós temos agora, você não está lá o tempo todo, não. É uma coisa que, em vários momentos, é desconfortável, né? Não vai ser o... É por isso, eu não sei se a Ronanja a gente está conseguindo responder, né? Olha, tem 3 pessoas ainda no Instagram e eu estava escrevendo, incentivando o pessoal a vir para o YouTube, porque o pessoal está dizendo que está com muito eco e o Ari não está aparecendo. Então, assim, hoje foi só um teste no Instagram. Quem estiver gostando, vá para o YouTube, no canal da Coach Renise Gomes, porque lá está perfeito, tá bom? Tá, joia. A Ronanja colocou, né? Sim, também penso assim, não será salvador, apenas ajudar e não assumir o problema, senão o cliente vai se apoiar em você e não caminhar sozinho, que é o grande objetivo de um terapeuta. Perfeito, exatamente isso, Ronanja. Então, eu vejo muitas vezes a questão do desculpismo, né? E aí também eu coloco aí dentro do mesmo conceito aí desses pilares a procrastinação. Né? E para mim, me vem um conceito, como eu já falei também em outras lives, que, por exemplo, um estudante de psicologia, ele tem que fazer terapia, né? Faz parte para ele poder se preparar para atender, como também eu sinceramente acredito que, por exemplo, uma pessoa que é Master Coach,
ela tem um treinamento, ou líder coach, tal como queira, ela tem que ter uma formação e tem que ter um acompanhamento, que nem vocês fazem coaching, como vocês falaram, né? Ter um profissional do lado também para poder ter um olhar de fora, porque muitas vezes essa jornada do autoconhecimento, ela passa por um caminho, né, da autoconsciência também, de a gente não enxergar determinadas coisas, mas não porque a gente não tem a visão, não porque a gente não queira, mas às vezes a gente também não tem consciência daquilo ainda. Então, ter um profissional ali do lado, né, e aí não importa o nome desse profissional, mas ter alguém que tenha um conhecimento para poder dar um suporte, até para melhorar a tua visão. Eu fico pensando, poxa, se eu não tivesse óculos, provavelmente eu ia enxergar tudo embaçado, né? E aí um oftalmologista me salvou, porque hoje eu enxergo melhor. Do ponto de vista de atitude, ter uma pessoa do teu lado que possa também te ajudar a você identificar melhor as tuas atitudes e melhorar as tuas potencialidades, né? Que eu acho que essa coisa do empoderamento para mim é muito forte. Assim, quando eu penso, poxa, por que eu vou contratar uma Renise? Por que eu vou contratar um Tucci? Poxa, porque eu quero me empoderar, assim, o que eu podia caminhar sozinho, eu já caminhei, cheguei até aqui, beleza. Mas e a partir de agora? Será que eu vou conseguir, né, sozinho? Né? O autodidata também tem alguns limites. Então, chegando a determinado momento que você tem a humildade, né, do autoconhecimento, de entender, falar, poxa, agora eu preciso buscar esse conhecimento fora, é bem importante também, né, gente? Com certeza. Você falou uma coisa que eu estou fazendo um link com o que o Tucci disse na live passada. Ele usou o termo auto-coaching. Então, para nós que somos coaches, que já fizemos a formação, para algumas pessoas que estão aqui conosco, nos ouvindo e tal, é possível fazer o auto-coaching. Mas é fundamental que você, antes de fazer o seu auto-coaching sozinha, você passe por um processo de coaching. Porque senão você não vai saber como funciona, né? A gente até, eu costumo às vezes eu gosto de dar o exemplo da bicicleta. Você sabe andar de bicicleta, tem muito tempo que você não anda, e se eu puser uma bicicleta na sua frente, o que vai acontecer? Você vai subir, você pode até dar aquele desequilíbrio assim, inicialmente, e depois vai sair andando. Por quê? Porque você, depois que aprende a andar de bicicleta, é aquilo que você nunca mais esquece. E o coach, ele é da mesma forma. Depois que você aprende, você usa a metodologia corretamente, né? Com um coach competente, né? Seja ele quem for, que você use devidamente, você vai ter isso pro resto da sua vida. É esse momento que você para, você pensa, onde mesmo que eu quero ir? Espera aí, que opção que eu tenho? Que ação que eu tenho que fazer? E aí, rapidamente, você, naqueles momentos de crise, naqueles momentos difíceis, ou até num bom momento, você sabe tirar o melhor proveito para chegar lá. Não é assim, Tuti? Achei interessante isso que o Ari falou, da inconsciência que às vezes a gente tem, né? Às vezes a gente precisa do profissional ali para entender melhor. Ainda que ele vai extrair aquela pérola preciosa da gente, a gente sozinho às vezes não, muitas vezes, né, não consegue. E isso me fez lembrar o meu primeiro coach, Ari, Renise e público, olha o Ivar aí. Oi, Ivar, se você for no YouTube o som tá melhor, viu? O objetivo dele, que ele trouxe para a sessão, para a primeira sessão, ele queria um cargo de gerência, de líder de pessoas, porque na área que ele trabalhava era a única gerência que tinha, líder de pessoas, tá? Só que conforme a gente foi fazendo análise de perfil, conjunto de valores, o próprio curso que ele fazia na época, tudo indicava para uma área técnica, absolutamente técnica. Ele, inclusive, não gostava muito de pessoas, de lidar com pessoas. Ele era da máquina, sabe? E aí, o que aconteceu no processo que eu achei que foi muito bonito? Ele sozinho percebeu que o objetivo dele não era ser líder de pessoas. O objetivo dele era ter uma condição financeira melhor, porque ele queria dar uma vida melhor para o filho dele e para o pai dele. Tinha uma ligação muito forte com o pai, que era velhinho. E por isso ele queria o cargo de gerente de pessoas, mas não precisava ser aquele. Na verdade, tudo na rota que ele traçou até então levava para a área técnica. E aí ele acordou. Ele falou, puxa, eu estou aqui lutando para ser líder lá de pessoas, em vez de fazer processo interno na empresa que ele estava, para a área técnica. E menina, hoje, assim, eu me arrepio de pensar que ele está em Brasília hoje. Hoje ele é técnico sênior na empresa, na área técnica. Ele só
confundiu os objetivos, ou ele achou que ele só podia contar com aquele quadradinho. Ele não pensou, poxa, mas eu posso tentar isso, mas ali, que a empresa também tinha essa alternativa, sabe? Então, isso é uma das coisas muito bonitas, que com a ajuda de alguém, ou sem a ajuda de alguém, talvez ele não visse. Exatamente. Muito legal. Você eu vou trazer aqui, ó, a Tânia Maratucci, difícil se auto-sabotar com um coach te levando a refletir, né? E a Ana Azevedo, e nesse momento, qual seria a diferença do coach para o processo de constelação familiar? E o Lira mandando um abraço aí pro Tuti, o Tuti já falou dele, ele está aqui no YouTube agora também, estamos com saudades de você aqui em São João, Nepomucemo. E aí, quem que entra nesse campo? Hoje eu estou bem falante, né? Então, assim, constelação a gente vai falar num outro momento, né? Porque é bem diferente, a constelação vai trabalhar a sistemática toda, né? Dos seus antepassados, das famílias, do seu lugar, né? Então, a constelação sistêmica é outro momento, todas elas, é impressionante como elas se ajudam. Eu fiz constelação de uns 3 anos para cá, fiz cursos presenciais com a doutora Vanessa, e gosto demais de constelação, e fiz também online, né? Mas não é o caso que a gente está trabalhando, e a constelação não tem nada a ver com a metodologia coach. A metodologia coach, ela foi criada, assim, ela pega desde Sócrates, lá na maêutica, que vem aquela história de você devolver a pergunta, né? Exatamente para não trazer a resposta para o outro. Sócrates, Platão, Aristóteles, eles já iam com os jovens lá da Grécia e eles começavam a questionar. E aí você não trazia uma resposta pronta, você sempre ia fazendo a pessoa refletir, fazendo a pessoa buscar, levando a pessoa a se desenvolver, né? A questionar e tal. No coach moderno, aí veio a história que o Ari falou do a expressão coach ser usada como treinador, e naquela época antiga era usada também na carruagem, né? Tem um perfume, uma linha de cosmético que é coach, né? Que tem o desenho da carruagem, porque é aquele que leva. Eu pesquisei na internet até que, assim, naquele tempo antigo, as pessoas moravam longe da escola, então precisava de ir de carruagem até lá, e os pais dessas famílias com mais possibilidades, eles contratavam um coach que, além de conduzir o cavalo, ele tinha conhecimento para ir, vamos dizer, não sei se no tempo de vocês falava assim, tomando ponto, ensinando, estudando junto. Por quê? Porque era longo, as estradas eram ruins e as distâncias eram grandes. Então, no caminho da casa para a escola, o coach, que aí era o condutor, ele ia perguntando sobre a matéria, ia perguntando sobre... tomando ponto para quando chegasse lá. E aí, em 1970, dando uma pulada aí no tempo, apareceu o Timothy Galway. Timothy Galway, ele é um velhinho hoje, de 80 e pouquinhos anos, ele é uma graça de pessoa. Ele foi um tenista famoso americano, né? E depois ele foi ser treinador de coach. E aí a grande sacada dele foi a questão de esvaziar a mente. Quando ele treinava, ele pegava um tenista que ele estava treinando, aí o rapaz errava a sacada. Ele falava, o que você estava pensando? Ele fala, estava pensando no meu boleto que eu tenho que pagar, que estava vencido, aquela conta e tal. Ok. Aí ele vinha de lá, errava outra sacada. O que você estava pensando? Eu estava pensando no meu filho que está doente, essa questão da saúde me incomoda e tal. Aí vem um terceiro e faz aquela jogada, né? Igual a nossa medalha que nós ganhamos aí pela primeira vez na Olimpíada, no tênis, né? Fez aquela sacada linda e tal. Aí o Timothy pergunta a ele, o que você estava pensando? Ele fala, nada, nada. Por quê? Ele aprendeu essa metodologia de que, ao esvaziar a mente, estar presente naquela situação que você está vivendo, você está dando o melhor de si. E, a partir daí, né, o jogo interior que o Timothy Galway traz, que no início ele faz o jogo interior do tênis,
E como esses tenistas eram donos de empresa, e eles falaram, vamos levar essa metodologia para as nossas empresas. E aí eles foram pegar essa metodologia, levar para as corporações, e aí ele faz o jogo interior do coach, né, que aí é um livro mais grosso e tal. São 2 livros que eu super recomendo. E aí, a partir daí, vem essa questão de eu me esvaziar, de eu estar presente, de eu refletir com o apoio. Desculpa que eu falei demais, Rê, mas eu empolgo com esse assunto. Não, Rê, hoje a noite é sua. Imagina, a didática da Renise é incrível, né? Professora, né? Não tem jeito. Eu ia perguntar... Lembre-se que você é anfitriã, e nós estamos aqui Isso. de bico, eu e o Tuti, a gente fica falando aqui, mas na verdade, hoje nós estamos aqui no seu espaço. Nós estamos só para enxugar a quadra hoje. Né? Nós estamos só para enxugar a quadra, o jogo é seu. Você levanta, corta. Ô, Rê, eu queria só trazer aqui que a Gi, né, tem algumas pessoas que estavam lá no Instagram comentando que o áudio aqui está bem melhor. A gente, no fundo, fez uma experiência hoje, querendo transmitir simultaneamente, só que é aquela coisa que a gente, às vezes, contrata um coach também na tecnologia, que no nosso caso é a Luciana, e a gente não ouve, aí a gente dá essas mancadas. Porque, logicamente, se a gente estiver fazendo uma transmissão simultânea aqui no YouTube e lá no Instagram, óbvio que os áudios dos celulares têm que ficar desligados, porque senão dá duplicação de áudio. E aí a gente esquece disso. Eu, Tuti e Renise somos leigos nessa área, por isso que nós dependemos da Luciana Marczak, que é nossa mãe para assuntos tecnológicos e de redes sociais, nossa coach nessa área, né, Rê? Isso. Então, mandar um abraço para a Luciana, que também está acompanhando aí, está impulsionando os comentários e tal. E lembrando, né, porque a gente está aqui falando, né, dando uma aula aqui dessa ferramenta, desse universo do coach, mas que toda semana nós estaremos fazendo lives e outros, como eu posso dizer, outras experiências, né? Não só lives, mas também a gente pretende fazer umas outras vivências, aí umas outras atividades para que vocês possam ter um pouquinho dos nossos conteúdos. A gente está afinando por enquanto, né? Na verdade, está aquecendo para daqui a pouco fazer um lançamento de alguma coisa bem legal, né? Vendo se dá liga aí os 3, quem sabe, né? Eu queria fazer uma pergunta. Eu vim vestido de coach. Tô vendo aí. Tá. Como começaram as aulas, voltaram às aulas, eu vim aqui, ó, defendendo as causas aqui da FAAC, da Faculdade de Artes e Comunicação, que afinal sou um treinador também, um professor universitário, não deixa de ser um coach também, afinal. O pessoal está entrando aqui no Instagram, Tuti, vai falando ali, né? Quem quiser ir para o YouTube, Coach Renise Gomes, no YouTube está completo e o som está melhor. No Instagram a gente está acertando. E fala também para a galera seguir o Empoderamento Profissional 3.0, né? Legal, aproveita que você está aí no Instagram e nos siga, Empoderamento Profissional 3.0. Isso. Rê, falando em empoderamento profissional, você que tem muita experiência de coach de executivos, conta aí algum caso, ou ilustra então, eu pensei como é que isso funciona bem. Isso funciona mesmo? Dá algum resultado? Funciona maravilhosamente bem. Conta para nós. Era outro pontinho, até anotei aqui para falar do executivo, que você tocou, e a gente fica com a vontade de aumentar o assunto, né? Funciona muito bem. Na verdade, é tudo testado, porque nenhuma empresa vai contratar nada na base do achismo. Eu acho que melhorou, não. Então, a gente usa os soft skills, no caso do executivo, para avaliar competências. Quando a gente faz um life coach, às vezes a gente usa somente o DISC, que é a avaliação comportamental, né? A pessoa mesmo contrata, ela faz e tal. Quando é o coach executivo, na maioria das vezes, a empresa que contrata para, às vezes, primeiro escalão, segundo escalão. Então, normalmente, por exemplo, eu estou com umas 3 empresas fazendo, aí eu faço o quê? Os diretores, né? Os gerentes regionais, sempre nessa linha, mais ou menos. E a gente faz esse teste que chama soft skills, são as competências comportamentais, né? E, ao mesmo tempo, vai escrevendo, Tuti, que no Instagram, gente, o tempo todo, né? E a gente faz na metade do processo e ao final, porque no coach executivo a gente faz 30 sessões.
Então, a gente precisa ir acompanhar a evolução. E aí é legal porque vai direto naquela competência que ele precisa trabalhar. Naquela que, e inclusive, a gente vê junto com a chefia imediata o que, de repente, ele aparenta dentro da performance ali, 3 questões a serem trabalhadas. A chefia vai junto falar, não, nesse momento, para a empresa ter uma visão maior, né, do negócio, é preciso que se trabalhe essa competência. E aí a gente vai trabalhar. Então, assim, o resultado é fantástico. Eu tenho uma moça que fez recente, ela falou assim, que ela viu uma mudança nos 3 colegas diretores dela que fizeram o coach comigo, e ela falou, eu quero também fazer. E aí ela foi atrás do RH, não, eu quero fazer, eu vi como foi bom para eles e tal. E, principalmente, quem está acima dele, né? Os vice-presidente, presidente da empresa, isso numa empresa maior que eu estou falando, que vem dessa forma. Mas, mesmo para empresas pequenas, também funciona muito bem, né? Porque é esse processo de desenvolver, né? Que aí a gente faz com o foco no profissional. E aí é visível, né? Você pode apalpar a diferença entre aquela pessoa que começou o processo e aquela que foi se transformando. Se você me permite também contribuir um pouco por essa questão executiva, né? Também a minha vida inteira atuando também no meio, principalmente na área de desenvolvimento de pessoas, tal. A gente tem que pensar um pouco nas competências de liderança e o quanto a gente pode aprimorar, porque às vezes eu já trabalhei também com alguns executivos, eu sei que vocês também, que a pessoa já era muito boa, e aí você ficava assim, cara, como que eu vou melhorar? Porque quando você pega uma pessoa que está começando, por exemplo, eu dou aula na universidade, você pega na graduação, não que seja fácil, mas você tem um monte de coisas para lapidar, e aí você tem todo um processo, uma vida inteira para construir. Quando você pega um executivo, por exemplo, que já é um executivo de ponta, às vezes o cara é diretor de uma multinacional, de uma grande empresa, às vezes as transformações são mínimas e fazem muita diferença, né? Porque quando você tem um líder de mercado, por exemplo, às vezes o cara não está querendo crescer 40%, né? Às vezes é 0,2% no segmento dele. Então, às vezes é uma coisinha mínima que o executivo não está vendo para potencializar aquela equipe. Então, assim, enxergar as competências, por isso que eu falei aquela hora inicial, de o quanto é importante também a nossa própria experiência como profissional que vai apoiar, que vai suportar, né, que vai dar, de certa forma, um suporte para esses profissionais. Eu acho que isso é super importante. Por isso que você fala assim, eu sou formado em tal coisa, e aí vai fazer uma consultoria ou vai fazer um coaching com um executivo desse. Cara, o executivo vai engolir o profissional, porque o profissional não tem gabarito, vamos dizer assim, competência de fato, para poder falar o que aquele executivo pode fazer, e melhor do que isso, né? Entregar ferramentas para esse cara poder melhorar, que essa é a grande questão. Quer dizer, eu não vou falar para você o que você tem que fazer, mas eu vou te dar metodologias para você poder melhorar naquilo que você já é muito bom. Exatamente isso. E aí, então, tem que ter muita competência, e aí diria que não é só ter 10 pós-graduações, ter mestrado, doutorado e tal. Não é essa a questão, porque a formação acadêmica nesse momento não ajuda. Às vezes você ter trabalhado como caixa de banco para poder ser um diretor e entender como que é fazer uma contabilidade é muito melhor do que, ou ter trabalhado no comércio, é muito melhor do que, por exemplo, ter uma vida inteira na academia e nunca ter pisado num escritório, numa empresa comercial. Tem isso também, né? Exatamente. E você falou isso no início e acabamos... são tantos assuntos, né? Você comentou da pessoa nova e tal. Então, isso é o que, infelizmente, aconteceu com o coach, né? Pessoas que fazem um final de semana de uma formação, teve gente que fez uma formação uma noite e sai falando que é coach. Então, o coach foi invadido por um universo de pessoas que estavam desempregadas, que estavam desesperadas atrás do emprego, que meio que virou um modismo e saíram falando que era coach disso. E aí houve até essa segmentação que a gente não... Tem que ter muito cuidado com isso, né? Que tem gente, sou coach disso, coach de relacionamento. A gente diz, fiz a minha segunda formação na SLAC, Sociedade Latino-Americana do Coach, que é o coach inglês que eu sigo, o coach de raiz, e a gente diz assim, existe o coach
o life coach, coach de vida, e existe o executive coach, que é o profissional. E dentro disso eu vou trabalhar aquilo que a pessoa trouxer. Né? Se a pessoa falar, não, meu objetivo é comprar um carro, aí vou fazer um coach automobilístico, não, eu quero comprar uma casa, aí vai ser, não, isso não existe. Então, isso precisa ser pensado dessa forma, ou é o pessoal, ou é o profissional, e eu vou trabalhar o quê? O objetivo que a pessoa me trouxer, né? E com muito cuidado com essas questões dessas pessoas que vêm com aquela, eu vou transformar, eu vou... Porque o coach só consegue transformar se o coach quiser, né? Eu te falo que nesses 6 anos que eu atendo como coach, porque quando eu me aposentei, eu até pensei em trabalhar como psicóloga, busquei uma atualização, mas aí, quando eu conheci o coach, eu falei, não, gente, ele é profundo, ele é fantástico e ele traz um resultado mais rápido. Então, eu mergulhei, fiz formação no exterior, fui com o Timothy Galway, uma série de pessoas, para realmente aprender, entender e saber fazer o melhor, né? Porque, usando a metodologia corretamente, você chega lá. E nós temos inúmeros profissionais competentes em todas as cidades. Hoje, a grande maioria já atende online, então não tem o porquê não aproveitar exatamente para entrar, para fazer, para se permitir se descobrir. Se você não fez o coach, procure, né, onde você estiver, com quem você estiver, porque é uma experiência que muda a sua vida para sempre, né? Como aprender a andar de bicicleta. Você não vai esquecer. Com certeza. Mais. Olha só o que a Ana escreveu até. Está sendo muito elucidativa essa live para separar e definir para a gente como funciona a atuação de cada profissão. E a Gisele, lá da BRH, né, que é amiga nossa, o ideal é desenvolver o coaching executivo no time estratégico. Vira resultados atrás de resultados, com certeza. Quer dizer, a gente tem que pensar também nessa questão estratégica mesmo, né, da gestão de pessoas, tal, porque às vezes a gente fica com a ideia, claro, individualmente, se um profissional te contrata, e aí você vai desenvolver a carreira dele, às vezes até na construção dessa carreira, pode ser que ele se desligue daquela empresa, porque aí você não está trabalhando para a empresa, mas sim para aquele profissional. Agora, quando você está atendendo a empresa e aí alguns executivos, aí está pensando na questão estratégica, em geral você tenta trabalhar e dar ferramentas para gerar liga, né? Trabalhar comunicação, trabalhar várias competências para melhorar o relacionamento, as relações interpessoais. Então, também tem que tomar muito cuidado com os objetivos que cada um se define, porque às vezes chega uma pessoa para você e fala, eu sou CEO de uma empresa, e aí ele quer melhorar a empresa, né? E aí ele como líder. E às vezes ele é executivo de uma empresa e ele está querendo construir uma outra carreira. A própria Ana já colocou ali no chat que ainda está buscando uma nova carreira, está procurando qual a área. Eu acho que só nas nossas lives aqui, daqui a pouco ela já vai achar essa solução, porque o que a gente está jogando de insights nessas últimas semanas, hein, Ana? Eu acho que vai ajudar bastante ainda com os livros que ela ganhou. Sobre isso, eu só queria falar uma coisa para a Ana, né? Tipo assim, bem-vinda ao time. Bem-vinda ao time dos humanos. Às vezes a gente se cobra muito por não conseguir definir rapidamente um caminho, um objetivo, até mesmo uma meta. Mas isso é ser humano também, né? Vamos falar em humanidade compartilhada, em autocompaixão, né? E como o Ari acabou de falar, muitas vezes pelo exercício do diálogo, pela meditação, por leituras, uma hora a ideia começa a clarear. E se a gente jogar em cima disso ansiedade, isso vai atrapalhar. Então, só queria dizer que você é humana, é só isso, Ana. Então, não se cobre tanto em relação a isso. Vocês concordam, colegas? E tem uma questão favorável nisso, Tuti, que eu tenho falado também até em entrevistas, tal. Como vocês sabem, eu dou aula na terceira idade, né, nas universidades, pessoal que já está com uma vida vivida mais intensa aí do que muitos aqui. A verdade é que as pessoas vão viver cada vez mais. E aí essa coisa de ter uma carreira e seguir uma carreira a vida inteira está cada vez mais virando mito, né? É o contrário. Então tem gente, muitas vezes eu vejo pessoas que estão lá no curso da terceira idade que estão começando uma nova carreira. Terminam, às vezes, uma carreira muito bem sucedida, se aposentam, por exemplo, e viram empreendedores, ou então buscam uma formação. Eu tenho gente aí na faculdade que está fazendo medicina com 50 e poucos anos. Então, assim,
A gente sabe disso, a gente sabe e isso é muito bom, né? Saber que tem uma longevidade, porque antigamente a gente falava, pô, vou me aposentar, por exemplo, com 60 anos, vamos imaginar que uma pessoa tivesse uma carreira numa mesma empresa e começasse cedo, com 50 e poucos anos ela se aposentava, aí o que ela ia fazer? Nos primeiros anos ela ia viajar bastante, depois caía numa depressão e pensava, o que eu vou fazer agora? E, no fundo, as pessoas estão se aposentando, às vezes, dessa primeira carreira, porque é só isso, é uma primeira carreira, e começando uma carreira completamente nova. E pode ser, como você colocou, Ana, pode ser design, pode ser jornalista, pode ser publicitária, pode ser empresária, qualquer coisa. Ah, mas eu era dentista. Qual o problema? Né? Ah, eu era advogado e agora eu sou gestor, tal. Qual o problema? Né? Tem grandes CEOs, eu tive essa experiência até de uma pessoa que fez marca pessoal lá, participou do treinamento, era um grande executivo em São Paulo, aquela pressão toda, tal, e o cara montou um restaurante no Litoral Norte, está muito bem, obrigado, né? Curtindo a praia todo dia lá, tal. Então, assim, é uma questão de escolhas. Então, a gente não pode mais colocar, que o Tuti falou, essa pressão de, poxa, eu preciso decidir, porque também lá no começo da jornada também acontece muito. O pessoal na faculdade fica com 18 anos, ai, o que eu vou ser? Eu preciso escolher uma carreira, tal. Calma. Meu, pensa que você vai viver 100 anos, você está com 20, se diverte um pouquinho, né? Aproveita, porque quando você tiver com 60, você provavelmente vai estar começando uma nova carreira, só que você não vai ter a mesma saúde, de repente, para fazer as coisas que você faz com 20, né? Então, curte um pouquinho, sabe? Aproveita esse momento. E eu acho que esse é o papel um pouquinho também do profissional de coach, que é utilizar também as metodologias para diminuir a pressão. Porque, assim, eu sinto, no caso de Ana, de Ronan, já um tempo atrás, a gente já conversou bastante sobre isso, Luciana mesmo, várias pessoas que estão aí, até que acompanham nossas lives, que são pessoas amigas, que a gente vê, são pessoas que estavam em determinados momentos nessa pressão. E vamos falar real, nós também vivemos isso, né? Ou vocês acham que porque a pessoa é psicóloga, ou é médico, ou é coach, ou um grande executivo, não sofre pressão? Não, sofre pressão todos os dias. E aí a grande questão... Por isso que tem essa expressão, eu já ouvi pessoas falando que o auto-coaching, na verdade, é folclore. Por quê? Porque por mais que você faça todas essas reflexões, entenda da metodologia, nada como tu te sentar na frente da Renise e a Renise falar assim, tá, e aí, meu filho? E essa procrastinação aí? E essa tua autoestima vai fazer ou não vai fazer? E aí, o Tuti não vai se olhar no espelho e, de repente, vai fazer um questionamento desse, porque não lhe cabe. Sabe? Então, é um pouquinho disso. Então, eu sempre brinco que nós somos espelhos. Tudo que a gente está falando aqui, certamente serve para mim também. Amanhã, se eu ligar essa mesma live e assistir como se fosse uma outra pessoa, eu vou falar, nossa, o que esse Ari falou? Nossa, incrível, serve para mim. Olha o que esse Tuti está falando. Meu, a Renise é incrível. Então, é assim, a vida é assim, a gente vai aprender com todas as falas que a gente ouvir e, principalmente, né, tem que ter essa tranquilidade dos momentos certos para as coisas acontecerem. Muito legal, Ari, muito legal. Esse negócio do executivo que ela falou, da estratégia, isso aí é realmente, né, fundamental, né? É o que as empresas buscam e fazem. E aí, só complementando, aí que entra um pouco do mentoring, porque você percebe durante o coach que falta mesmo uma parte, e aí eu costumo fazer a mentoria ou individual ou em grupo, passando essas questões mesmo, da gestão de pessoas, do que está faltando ali, né? E isso aí que precisa ser feito. E Gente, pode falar. Não, é só para avisar que são Fala. quase 10 horas e lembrar que semana que vem a gente tem live de novo e o tema, né? A Lu tá aqui lembrando, aqui tá aqui no meu fone, câmbio. No ponto. No Então, ponto toda eletrônico. segunda-feira, às 8h30. Cada semana um tema melhor que o outro. E semana Então, que vem, semana que Ari vem... Brito será o nosso anfitrião, será o que vai conduzir as nossas mentes com o tema Como a Neurociência Pode Te Transformar. Olha só, hein? Uau, hein? Que responsa, hein, Ari? Nossa marqueteira é boa, hein? Esses títulos aí. Fala, Rei. Eu vejo a Ana. Não, eu acho que eu aqui, nem vou falar, porque o que eu ia começar a falar é meio longo. Acho que a gente, por causa do horário. Já está tarde, né? Não, mas é legal só citar que a Ana recebeu o livro e está amando, viu? Parabéns, Tuti. Está colocando aqui. Nós já entregamos os livros. A Gisele falando, me ensinou muito, Renise, Gisele Bamontes.
Renise, coloca todo mundo na linha de execução. 0 procrastinação. Muito bom. Quem que colocou, escreveu? A Gisele Marrom. Ah, legal. É porque eu fui gerente em São Vicente quando ela trabalhou. Sim. E hoje ela está lá na BRH também com a gente. A Priscila Leandro está aí também, Priscila. Da doutora Regina, da campanha das tampinhas, trabalho voluntário incrível. Também, ó, Amanda, esse encontro de segunda-feira. Toda segunda-feira a gente vai estar junto, só que a gente vai intercalando nas lives. Na verdade, assim, a gente tem que confessar, a gente precisa melhorar a nossa audiência. Então, assim, se você, por acaso, está aqui no YouTube agora e já está assistindo, então já aproveita e curte lá, segue o canal do Tuti também, do César Tuti, que está aí no YouTube, não é isso, Tuti? Porque eu acho que essa galera está aí falando que está legal a live, mas ainda não curtiu também a tua página. A gente está com uma campanha... Se inscreve na página do Tuti, na página do Ari Brito, César Tuti, no YouTube. É que nem campanha do agasalho. Você vai lá, curte, segue as páginas, segue o Tuti, Ari, Renise no Instagram, segue a gente em todos os lugares. Por quê? Porque como a gente é muito ainda amador nessa área do digital, então a gente fica brincando aqui ainda de abrir live num canal no outro. Então, assim, toda segunda-feira, 8h30, a gente vai estar transmitindo em algum lugar. O segredo Numa das três. O desafio você vai ser seguir os 3 canais, porque aí você acerta aonde a gente vai estar transmitindo ao vivo. Não é isso, gente? É isso mesmo. Obrigado, a Ivânia está Priscila. falando aqui que as nossas lives têm sido uma injeção de ânimo, que ela ama ouvir e ver a gente. Ivânia, é muito bom ter você aqui no Instagram. A gente vai estar terminando, eu não vou nem te convidar para ir para o YouTube, mas semana que vem a gente está no canal do YouTube Ari Brito. Aí a gente vai intercalando, no outro Renise, no outro Tuti, né? E a semana que vem a gente vai contar uns segredos muito cabeludos sobre neurociência que você está muito curioso. Sabe aquela coisa assim, as perguntas que a gente queria saber sobre neurociência que a gente não tem coragem de perguntar? Na semana que vem a gente vai falar sobre isso, porque a semana que vem vai ser neurociência pura, vai ser bem bacana, com bastante conhecimento para todos nós, tá bom? E aí não tem hora para acabar. Semana que vem vai ser no YouTube, não vai ser no Instagram, só vai ser no YouTube, vamos combinar aqui, porque aí não tem hora para acabar, porque se a gente vai falar de neurociência... O Instagram agora não está acabando não, está lá ao vivo. Ele entra... Né? Eu estou brincando. A Ivânia colocou que está seguindo os 2, o Ari e o César. Muito legal. Obrigado. Então, obrigado. Semana que vem prepara um baldão de pipoca, então. Para aproveitar, Perfeito. né? E segue o nosso novo Instagram, que é o Empoderamento, e a gente fez um grupo do WhatsApp, né? Que é o Empoderamento também, porque a gente está juntando os nossos conhecimentos, fazendo essa sintonia aí, dividindo isso com você, e a gente quer contribuir de todas as formas, seja pelo YouTube, seja pelo Instagram, Empoderamento Profissional 3.0, seja até pelo WhatsApp, mandando conteúdo para vocês. Ó, tá então a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar aqui no site, ó, no chat, @empoderamento profissional 3.0. Quem seguir lá vai ganhar o e-book de liderança que a Luciana vai mandar para vocês, que eu escrevi aí nesses últimos 30 dias, tá bom? Então, um e-book falando sobre os 30 pilares aí da liderança, tá bem bacana, preparado pela nossa equipe, e aí vocês ganham, todo mundo que seguir lá agora, a partir de agora, todos os seguidores do Empoderamento, a Luciana vai mandar pelo direct para vocês um PDF com esse e-book. Lá no Instagram, né? Que legal. Instagram, Empoderamento. @empoderamento profissional 3.0. Pronto. E segue o canal do Tuti, porque a gente está fazendo campanha rumo aos 1000 seguidores. Porque né, eu tô aqui o excluído. Porque não tem como fazer live no meu canal até agora. Por enquanto, a gente precisa chegar nos 1000 para poder fazer lá, para fazer o revezamento completo. Até a semana que vem a gente vai conseguir, Tuti, você vai ver só. Legal, muito legal. E quem quiser entrar no grupo do WhatsApp, a gente vai colocar o material lá para vocês também. Isso. Por falar nisso, onde que tá o grupo do WhatsApp? Tá na bio da... Eu vou pedir para a Luciana colocar, pode ser, Luciana, onde que a gente coloca para as pessoas entrarem no nosso grupo do WhatsApp? As pessoas que estão assistindo aqui, seria interessante, né? Colocar... Peraí, eu vou colocar aqui no chat também. O que vocês acham? Coloca. Pode ser, né? Sim. Porque aí tem lá o grupo E3.0, que também tem um monte de conteúdos super bacanas. Eu vou colocar aqui, então.
Então, quando você vai colocando, eu quero fechar com uma frase do Daniel Goleman, que eu gostei tanto que eu usei no meu TCC, que eu estou terminando aqui com esse mês, né? Até agosto eu tenho que finalizar o TCC. E aí o Daniel Goleman, ele usou essa frase, que o coach, ele é o método mais eficaz para se aprimorar as áreas em que há déficit de inteligência emocional. E essa afirmação, ela realmente, porque você vai mexendo com todos aqueles pilares da inteligência emocional à medida que você vai fazendo o processo de coaching. E isso é fantástico. Perfeito. Estou aqui, não Tudo estou dando bem? conta Vamos aqui. encerrar? Coloquei o chat lá também, então, para fazer o link para o WhatsApp, né? Para as pessoas que estavam aqui assistindo a gente quiserem participar lá. É um grupo super VIP, né? Porque lá a gente atualiza, inclusive divulga quando os temas e materiais e tal. Então, esses PDFs, tem vários outros materiais também. Tem o Orador de Sucesso, né? Como Eu Não Nasci para Falar em Público, que é meu e-book também sobre oratória. Tem os livros de vocês que a gente sorteia. Tem um monte de coisas, né? Os nossos livros, coisas que a gente vai estar sempre disponibilizando para vocês. Vai ser bacana seguir nós três. Pode ter certeza que você Ari, não vai se arrepender. A Ivânia está perguntando aqui no Instagram, para entrar no grupo, devo ver o canal do Ari? Não, é empoderamento no @empoderamento profissional 3.0. Vai estar o link na bio. Tá. A gente vai colocar o link na bio, melhor. Eu não sei se ela conseguiu te ouvir, que ela está no Instagram, então eu vou repetir. Então, no Instagram, @empoderamento profissional 3.0, lá na bio está o link para o grupo do É só clicar no link que já vai. Só clicar no link grupo. você já cai direto lá. Ok? Isso. Boa noite, né, gente? Fechou? Vamos embora ou não? Ou vamos ficar até meia-noite hoje? A Renise que é anfitriã, ela que decide. Então, tá bom, gente. Foi um prazer enorme. Agora que a gente aqueceu, né, gente? Agora que a gente aqueceu, vai terminar, né? Que pena, né? Mas foi muito bom estar com todos vocês que nos assistiram, muito bom estar com essas pessoas maravilhosas aqui. A ideia é que cada semana vai ficando melhor ainda. Quem está entrando agora, o Éder, vamos lá, vocês que assistiram e gostaram, divulguem para pessoas que vocês gostam, para pessoas que querem conhecer o coach, né? Vai no canal do YouTube, Coach Renise Gomes, a nossa live já está lá. Ainda dá tempo de dar o like quem não deu, a Tânia está lembrando aí. Isso. E mais do que isso, né? Se você achar que esse tema aqui... Vamos imaginar assim, você tem um amigo que é anti-coach, que ele não gosta disso, tal, que acha que tem uma visão distorcida do que é o universo do coaching. Pega esse vídeo que vai estar no canal da Renise, está lá no YouTube, pega esse link e manda para esse amigo e fala assim, olha só, essa live aqui é bem esclarecedora para você que não acredita ou que não tem uma compreensão muito clara do que é coaching. Eu acho que vale a pena mandar para esse teu amigo. Quem sabe ele não tira um pouco esse paradigma distorcido da nossa profissão. Muito bem. Então, fechou? Tá bom, gente. Boa noite, Até pessoal. Obrigado. Até a próxima, gente. Até mais. Até a próxima. Tchau.